Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre As Portas da Percepção, do escritor Aldous Huxley. Isso mesmo, o mesmo autor de Admirável Mundo Novo. E ele escreveu esse escrito, na verdade, um estudo que ele fez consigo mesmo, né? Logo depois do Admirável Mundo Novo, em 1954. Segue com a gente! O título do livro, As Portas da Percepção, foram inspirados numa poesia do William Blake, que fala: quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito. Num grão de areia ver o mundo na flor silvestre, a celeste amplidão segura o infinito em tua mão e a eternidade em um segundo. William Blake. E a título de curiosidade, o nome daquela banda The Doors foi inspirado no livro As Portas, né? The Doors, As Portas da Percepção. E outra curiosidade é que no filme do Doctor Strange de 2016, ele está lendo esse livro, As Portas da Percepção. Mas sem mais curiosidade, Aldous Huxley quis provar a mescalina, que é uma droga alucinógena, acompanhado por um médico, um profissional técnico e sua esposa, e registrar quais foram os resultados em si. Então, esse é um estudo e não vou te enganar, esse texto não é fácil de ler, é um texto curto, mas um texto um pouco mais difícil de você conseguir absorver o que ele está falando. Ele vai explicando ao longo da evolução do que ele vai falando, né? Do que ele sentiu, o que ele vai percebendo, o que ele fez durante essas 8, 10 horas em que a mescalina estava fazendo efeito no seu psicológico, com um comparativo, né? Com textos, as cores, a importância da luz, a percepção, e ele vai fazendo paralelos com muitos outros, né, artistas, né, e obras de artes e sua percepção, e isso é muito interessante para gente, como artista, seguir essa percepção dele durante a influência dessa droga alucinógena. Então tem um trechinho aqui que eu queria ler para vocês que fala o seguinte sobre essa experiência. Em situações normais, o olho se preocupa com problemas como onde, a que distância, a que situação essa relação tem tal coisa, né? Como se situa a relação com tal coisa. Durante a experiência com a mescalina, as perguntas tácitas a que a visão responde são de outras ordens. Então ele fala, quando ele está num ambiente, você observa a cor, a distância, a perspectiva, a proporção, mas quando você está sob a influência dessa droga, essas questões mais mundanas, mais exatas, vamos dizer assim, ficam em segundo plano. E aí ele segue. As perguntas tácitas a que a visão corresponde são de outras ordens. Lugar e distância deixam de ser interessantes. A mente elabora a compreensão das coisas em termos de intensidade e de existência, profundidade de importância, relações dentro de um determinado padrão. Então, outras coisas como existência e significado ficam mais evidentes do que coisas puramente perceptuais, né? Perceptivas, como a distância, a profundidade, o tamanho daquilo, e outras coisas vêm à mente. É interessante como ele traz também a importância da cor, né? Ele fala que consegue observar matizes de cores que antes ele não conseguia observar ao olho nu. É como se ele colocasse um óculos especial e observasse as cores que antes ele não conseguia verificar a existência disso. Depois de quase 2 anos de escrever As Portas da Percepção, Aldous Huxley continua a sua escrita com o céu e o inferno, e ele adentra em outras questões. Existe um livro que junta os dois trabalhos dele e você pode ver melhor. Uma grande curiosidade que existe é que o Kenneth, o C.S. Lewis da Alice
e o Aldous Huxley morreram no mesmo dia. E tem um livro somente em inglês que você pode ver como se fosse uma narrativa que trouxessem os três e os três conversassem, né? Então é muito interessante também isso. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno videozinho aqui sobre as portas da percepção do Aldous Huxley. E fica aqui com a gente, curta o sininho, faça seu comentário, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo livro. Obrigada!